Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui na Coder. Esse é um vídeo especial porque eu estou de mudança. A gente está saindo aqui dessa sala e vai para outra sala igual a essa. A gente vai tentar manter o mais parecido, não igual, mas muito parecido. Tá aqui o plástico bolha, já são as coisas que a gente vai já desmontar. Na verdade, eu vim para desmontar e resolvi gravar aqui esse vídeo como uma forma também de despedida aqui do estúdio, né? Foram bons anos aqui nesse local, né? Eu fiquei muito feliz quando a gente veio para cá, que era uma sala maior, e agora eu estou indo para uma outra sala, no outro contexto. Eu vou falar um pouco mais para vocês nesse vídeo, mas a minha pergunta é: vocês gostam de mudança? Ou vocês têm uma resistência muito grande para a mudança? Eu gosto muito de mudança, né? Às vezes até demais. E eu sei que tem algumas pessoas que gostam de mudança, né? E isso voltado para a tecnologia, voltado para o código, pode ser algo bom, mas também pode ser algo ruim. Mas se você também tem muita resistência à mudança, isso pode ser um problema muito grande. Então eu vou colocar a vinheta agora ou alguma coisa que o editor bolar aí e na volta a gente já volta no estúdio novo. Então, se liga aí no vídeo que o tema é sobre mudança e é um tema muito legal e muito oportuno e também muito importante para quem trabalha com tecnologia, porque a gente precisa lidar com mudanças o tempo todo e muitas vezes a gente quer mudar demais e às vezes a gente quer mudar de menos e isso pode ser um problema. Pessoal, eu quero começar um vídeo aqui com 10 minutos de silêncio em homenagem ao quão difícil é fazer mudança. Então vamos lá, 10 segundinhos só para eu me recompor aqui desse processo de mudança que foi muito difícil, certo? Pessoal, aqui eu estou já no estúdio novo, né, o estúdio home office em casa, né, fiz uma mudança do meu local que eu morava, do estúdio da Coder, mudança de cidade perto, né, não é longe, faz parte ainda da região metropolitana, mas de certa forma eu estou morando relativamente distante de onde eu estava e mudar é difícil, né? Uma das primeiras coisas que eu pensei em relação a essa segunda parte, porque a primeira parte foi gravada na Coder, né? A segunda parte estou gravando em casa à noite, porque a gente está chegando ainda à porta acústica que vai me permitir gravar com as crianças ali na sala. Mas, de qualquer forma, eu fiquei pensando que se eu tivesse gravado um vídeo sobre mudança dentro do estúdio lá da Coder, sem ter passado por um processo de mudança recente, provavelmente eu iria levantar pontos diferentes, né? E eu fiquei pensando isso, que é exatamente a diferença entre você ter um conhecimento teórico das coisas e você ter passado por experiências práticas, né? Você ter vivenciado na pele as consequências das suas escolhas, né? Tem o famoso colocar a sua pele em risco, né? Colocar a sua pele no jogo, né? Então, eu acho que é um ponto muito importante, né? Quando você assume as consequências ou como você sabe que você vai ter que arcar com as consequências, né? Muda um pouco a sua postura com relação às decisões tomadas, né? Mudar é difícil e muitas vezes é necessário, né? Foi uma mudança muito boa. No meu caso aqui, eu estou com mais qualidade de vida, tenho mais espaço para os meus filhos brincarem. E eles foram o grande motivador da mudança, né? Com a pandemia, dentro de um local relativamente restrito, pequeno, para eles brincarem, a gente precisou fazer essa mudança. Mas mesmo assim, mudar
traz consigo, principalmente no caso que eu mudei de local, né, que você não tem como ficar fazendo planejamentos e mais planejamentos, né, sempre tem margem para surpresa, né? Quando você começa a mexer as coisas, você estabelece, por exemplo, uma quantidade de dias. Eu estou gravando esse vídeo provavelmente 10 dias depois que eu gravei a primeira parte, né? E você estabelece determinado prazo, determinado orçamento e tudo acaba, digamos assim, estourando, principalmente nesse caso, porque não tinha tempo de ter tanto planejamento e tal, não foi uma coisa planejada por vários e vários meses, né? Foi algo que aconteceu de forma rápida, por uma emergência, digamos assim, familiar. E aí o fato é que a gente tem que contar com esses imprevistos que vão acontecendo, né? Mudar muito não é algo viável, né? Eu vi a quantidade de energia que eu precisei despender para fazer essa mudança e mudar demais, né? Isso diz respeito a qualquer coisa, né? Eu estou usando aqui como pretexto essa mudança do estúdio. Se você perceber e voltar no vídeo, você vai ver que a parede aqui é um pouquinho diferente da parede antiga. O Czinho não está mais acendendo, não sei por que, eu tenho que descobrir. Alguma coisa aí na mudança fez com que desconectasse algum cabo, mas nunca mudar é algo ruim, né? Mudar é algo necessário, né? Mas primeiro eu estava falando que mudar muito é inviável. Isso diz respeito aos seus estudos, a sua estratégia de aprender programação, diz respeito às escolhas arquiteturais que você toma no seu projeto, diz respeito às tecnologias que você vai adotar dentro da sua empresa. Então, se você muda demais, você não tem como extrair o melhor de uma tecnologia. Quando você começa a aprender melhor um determinado framework, você escuta falar que existe um outro melhor e você começa a fazer todo o processo de migração e você, não, mas esse outro aqui parece que é melhor, e você muda, e no final das contas você acaba não tendo uma profundidade naquilo que você está estudando, né? Recentemente eu estava conversando com um amigo e ele estava reclamando sobre isso. Cara, eu estou dentro de uma empresa e eu estou mudando muito de área e eu trabalho X meses, né, sei lá, 2, 3, 4 meses com tecnologia. Quando eu começo a dominar, o projeto muda e eu vou para uma outra área que trabalha com outra tecnologia completamente diferente. E ele estava dizendo, cara, está sendo muito ruim essa experiência porque eu não estou conseguindo me aprofundar. Eu quero ser um especialista em alguma stack para depois eu começar a ser um pouco mais generalista, né? Eu conversando com ele, dizendo que às vezes a gente tem a sensação de que não está aprendendo, mas no final, quando você olha para trás, num intervalo de tempo maior, você percebe que sim, tá? Então, mudar demais não rola, né? É muita energia e principalmente em software, né? Que não é uma coisa que você faz em 10 dias. Depois de 10 dias, pronto, agora eu mudei, né? Vou começar a ter uma rotina de trabalho, uma rotina de gravação, uma rotina de ter tempo com os meus filhos e tal. Então, beleza, passei por essa fase, foi penoso, custou mais do que eu imaginei, mas agora eu estou com um outro cenário e posso voltar à normalidade. Mas em software não acontece assim, né? Recentemente eu recebi um contato, né, de uma empresa perguntando se eu faria consultoria para uma migração de um grande sistema, tá? Um grande sistema em uma tecnologia mais antiga, indo para uma tecnologia mais nova, uma tecnologia JavaScript e tal. E a primeira coisa que veio na minha mente, a primeira coisa foi dizer, não vou fazer uma consultoria agora, não tenho como atender essa necessidade. Normalmente consultoria demanda um esforço muito grande e tal. Mas uma das coisas que eu pensei, né, com relação a essa questão de migração, e migração tem tudo a ver com mudança, muitas vezes você vai reescrever o software praticamente do zero e tal. Primeira coisa, eu acho que você tem que buscar boas referências, né, entender o que é que os autores estão falando em relação à arquitetura, boas práticas que você deve priorizar. Mas outra coisa que veio, que foi exatamente a primeira coisa que veio na minha mente, é que faz muito mais sentido, na minha visão, que você tenha mudanças incrementais, né? O que é que eu quero dizer com isso? Eu acho que a chance de sucesso de uma mudança de um projeto grande, por exemplo, ele tem mais sucesso se você, obviamente, dependendo do projeto, tô pensando assim num cenário genérico, tá? Se você conseguir
mudar o projeto de uma forma incremental. Ou seja, em vez de você que tem um projeto grande, que está funcionando, que já está gerando valor para o seu cliente, você simplesmente corta ele e começa a desenvolver o outro projeto do absoluto zero, eu acho que é muito mais difícil você conseguir ter êxito do que se você, por exemplo, cara, nós vamos imaginar aqui uma arquitetura de transição que a gente vai ter aqui microserviços. Nós vamos ter agora duas aplicações rodando em paralelo e nós vamos pensar aqui uma boa estratégia de integração entre essas duas aplicações. De tal forma que eu tenho, será um login único, né? Um single sign-on, que você consiga fazer um login e transicionar entre as aplicações de uma forma transparente. E aí você tem parte da aplicação, mesmo que seja com um layout novo, um layout mais moderno, mas se a aplicação funciona e você consegue sair de uma tela para outra de um sistema web, por exemplo, sem grandes dificuldades, né? Você pode usar um proxy reverso, você tem aí várias estratégias para te ajudar nesse processo aí em relação à parte de infra. E você pensar numa boa estratégia de transicionar, para mim, faz muito mais sentido. No meu caso aqui, mudando de casa, eu não tenho como fazer uma mudança incremental, né? Eu não posso mudar de uma rua para outra, para outra, para outra, até chegar no destino, né? Tem que ser uma coisa mais vamos mudar. E chega uma hora que tem uma parte que está no canto novo, outra parte está no canto antigo, e aí fica aquela confusão. Mas eu penso que em software, né, se você consegue fazer mudanças incrementais, existe uma lei, né, que foi, eu li essa lei lá no Código Limpo, né, falando sobre esse princípio, melhor dizendo, dos escolteiros, né, quando eles vão acampar em algum local, né? Esse local tem um determinado estado lá de limpeza ou de sujeira, sei lá. E eles sempre procuram deixar o local onde eles acamparam melhor do que estava anteriormente. Então, se você tem essa mentalidade de mudança e de melhoria, sempre que você mexe um código, mesmo que não necessariamente seja aquele ponto que você vai mexer, você viu, cara, tem uma variável aqui com a letra X, mas X não quer dizer nada. Então eu vou mudar aqui o nome para deixar o código melhor do que estava antes. Então, essa questão da mudança é importante, mas mudar demais é inviável, tá? Mudar frameworks demais, mudar estratégias de estudo, né? Fica inviável você evoluir, isso atrapalha muito. Mudar muito, mudar nunca, melhor dizendo, é algo que também não dá, certo? Você precisa evoluir. Algumas pessoas têm medo de mudança, eu não, eu gosto de mudança, sempre gostei de mudança, sempre fui um cara defensor para mudar, talvez até mais do que deveria ser o razoável, né? Tipo assim, vamos mudar de casa. Pô, me empolgo, eu acho que poxa, vai ser legal, acho que a gente vai ter novas experiências e tal. Eu sou bem voltado para isso. Não sou um cara necessariamente que tem um medo de mudar. Eu tenho que morar num outro país. Não teria muito medo. Eu acho que eu teria muito mais um espírito de receber boas coisas do que necessariamente ficar receoso, né? Mas nunca mudar, algumas pessoas têm resistência, né? E a tecnologia, ela não te espera. Ela não vai te esperar. Então, por exemplo, a gente vê muita gente reclamando, por exemplo, você tem um grupo grande, né, um grupo heterogêneo de pessoas, tem ali várias pessoas insatisfeitas, querendo mudar, querendo melhorar o código para um determinado caminho ou usar uma outra estratégia, e você tem às vezes um grupo de pessoas que estão até em posição de tomar decisão, que diz, não, vamos manter do jeito que está, que é mais seguro, porque essas pessoas entendem muitas vezes os riscos envolvidos, né, e fazem esse cálculo e diz, não, se der algum problema, eu serei o grande culpado, digamos assim, o grande responsável, e acabam muitas vezes tendo uma abordagem mais conservadora. Mas isso pode atrapalhar muito. Eu lembro, eu estava comentando esse dia, não sei exatamente por que eu falei isso. Eu estava trabalhando em uma empresa e a gente estava usando CVS por muito tempo lá e dando muito problema, muito merge, muito conflito. E o pessoal estava analisando a migração para Git, né? Eu falei, pessoal, a gente já está meses e meses fazendo essa análise. E o que é que tem para analisar entre você sair de CVS e ir para Git? Não dá para comparar, entendeu? Bora mudar isso, vamos agilizar esse processo e tal. Ainda demorou mais alguns meses e tal.
E algumas mudanças, o risco, muitas vezes o pessoal faz um cálculo, às vezes pensa que é muito maior do que na verdade é, né? E acabou que a migração foi super tranquilo depois de um tempo e não justificaria ter passado todo esse tempo esperando. Então, nunca mudar é algo que também não funciona, né? E você estar atento e ter a sensibilidade para onde as tecnologias estão indo e você também seguir essas tendências e você ficar atento a elas e entender o que é que faz sentido ser estudado, o que é que faz sentido ser adotado, o que é que faz sentido misturar. Hoje a gente vive um ambiente tecnológico que não é incomum você ter aplicações complexas, partes usando WebView, parte usando código nativo, imagina uma aplicação mobile, parte usando maneira híbrida, e você consegue ter formas de integrar essas tecnologias e muitas vezes as migrações acontecem de uma forma que o avião continua voando, as coisas estão funcionando, não há uma descontinuidade no processo. Imagine você ter que reescrever um Facebook inteiro. É impossível, você não vai reescrever o Facebook inteiro ligando a chave para uma nova versão, digamos assim, completamente diferente. Você vai migrando as partes, né? E as grandes empresas fazem isso e muitas vezes a gente cai naquela tentação de achar que a única solução é reescrever tudo do zero. Pode até ser que seja escrever tudo do zero, mas você não precisa escrever tudo do zero de uma vez. Você pode ir fazendo de uma forma parcelada, né? E sempre pensar no que é que a mudança vai trazer de valor real para o seu cliente, né? Que é o objetivo final. Os meus clientes aqui são os dois pequenos aqui de casa e o valor foi um valor real, de fato, né? Foi um preço alto, foi super cansativo. Estou até aqui mais bronzeado, se você prestar atenção, né? Foi muito sol, muitas indas e vindas, né? E é engraçado que quando a gente vai mudando, a quantidade de coisa que a gente tem armazenado, que a gente não sabe. Eu nunca imaginei que ia caber tanta coisa naquele apartamento e eu fazendo viagens e mais viagens e tinha mais coisa aparecendo e era brinquedo. Parece que eu tenho uma loja de brinquedo em casa, mas de qualquer forma foi muito bom. O valor real, no meu caso, na mudança, foi de fato eu consigo ver um valor real sendo entregue e você precisa também ter essa noção, porque mudar por mudar não faz sentido, né? Então, quando você for justificar isso para o seu cliente, por que que você quer reescrever o sistema do zero? Ah, é porque a gente fez tudo errado no começo, né? Isso pode ser um motivo e pode ser um valor real, porque muitas empresas, né, faliram por conta de códigos mal escritos, mal planejados, mal arquitetura, saiu pela janela nas primeiras interações do projeto e no final das contas você não tem mais como evoluir um projeto com um código tão acoplado, um código tão desorganizado. Então muitas vezes faz sentido sim, mas por outro lado, a gente muitas vezes subestima a quantidade de coisa que já foi escrita. Ah, pessoal, agora que a gente já escreveu uma vez e conhece melhor as regras, a gente vai fazer esse projeto aqui que demorou 4 anos, e em 8 meses a gente faz. E muitas vezes, quando você começa a mexer, você percebe que a quantidade de código que foi escrito, a quantidade de coisa que já estava funcionando e no lugar, não é algo tão simples assim. Daí o fato de que se eu fosse, né, participar de uma consultoria, eu muito provavelmente iria tentar fazer um processo de migração, né? Claro que você tem que ter um planejamento prévio, definir regras básicas de arquitetura, né, restrições básicas para que a equipe de desenvolvimento possa seguir, definir lá uma organização, muitas vezes, às vezes sair de uma aplicação monolítica para aplicações que usam microserviço por essência, dependendo do tamanho da aplicação, se fizer sentido, ou mensageria, ou algum tipo de arquitetura mais complexa para atender o negócio, mas que você possa fazendo isso de uma forma cadenciada, que você possa eventualmente ter aí um trade-off. Ah, cara, infelizmente o usuário vai conseguir usar os dois sistemas, mas precisa ser logins diferentes porque a gente tem essa situação aqui, esse cenário que não deu certo. Então, às vezes, o próprio usuário tem que pagar um preço ali pelo processo de mudança, mas que você consiga fazer isso de uma forma mais cadenciada, né, mais incremental, porque a chance, pelo menos na minha visão, se mostra ser maior. Eu falei demais, né? Eu falei aqui de coisas relacionadas à mudança. Eventualmente depois eu vou gravar alguns vídeos de conversa fora aqui do estúdio, né? Até para respirar ares mais puros, mas está sendo muito
legal essa experiência. Eu tô bem cansado, para falar a verdade, mas eu ainda vou ter alguns momentos de descanso, ainda tem coisas para resolver, porque as mudanças ainda não finalizou 100%. Quando você pensa que está em 98%, esses 2%, né, ele demora para ser vencido, né? Parece que esse 2% parece as barras de progresso do Windows, né? Passava ali, quando chegava em 98% ficava demorando para caramba. Então, pessoal, é só para gravar para vocês essa novidade. A gente está aqui com um estúdio em casa. Agora vai ficar mais fácil para eu fazer lives em horários nobre, né? Horário à noite, porque estando em casa é bem mais tranquilo de fazer isso. Beleza? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês nesse vídeo. Espero que tenha ficado aí algumas lições sobre mudança. Deve ter muito mais coisa legal para falar sobre mudança, mas nessa hora da noite aqui eu já tô meio baqueado para pensar assim, em tantas coisas. Mas sem dúvida a gente pode fazer outros vídeos para comentar sobre temas relacionados a software ou falar especificamente de algumas coisas relativas à mudança, né? Uma das coisas, só para finalizar o vídeo, que me ajuda muito quando eu vou precisar mudar um código, são os testes, né? Os testes, ele é como se fosse um porto seguro, né? Alguém perguntou uma vez: Léo, e quando você tem que refatorar o código, os testes não atrapalham ele porque você precisa refatorar os testes e tal? Muitas vezes não, né? Como se o teste ele fosse o meu porto seguro, é o local onde eu preciso ir e fazer funcionar novamente. Por mais que eu tenha refatorado o nome de alguma coisa ou mudado uma classe de local, você consegue fazer adaptações no teste de uma forma muito mais simples, às vezes é só algo mecânico que mudou, uma assinatura, e a própria IDE te ajuda nesse processo de refatoração, né? E o teste ajuda muito nesse processo. Então, se você tem testes, tem uma boa cobertura e vai precisar fazer uma refatoração, mesmo que muitos testes quebrem, né? Fica muito tranquilo você ver, 50 testes quebraram. Mas você tem uma métrica, né? E você rapidamente consegue ir resolvendo, isso aqui é porque o nome aqui está errado, a forma de acessar a API agora mudou. E aí você faz os ajustes e você vê, agora só 30 testes não estão passando. Aí você mexe mais um pouco, agora são 22 testes. Aí você vai rapidamente volta para o local onde você deveria estar, né? Então, nesse sentido, testes ajudam demais para você implementar essas mudanças, e quando forem mudanças incrementais tudo fica bem mais fácil. Então, pessoal, um grande abraço. Em breve vou estar publicando aí muitos cursos. Tem algumas séries que a gente começou aqui no canal da Coder, como o curso de web intensivo, dá uma olhada lá no vídeo. Tem uma série de JavaScript moderno com algumas dicas, né, e algumas funcionalidades recentes do JavaScript. Tem um de JavaScript funcional. Em breve eu estarei retomando essas séries, né? Tô só ainda finalizando algumas coisas da mudança, mas em breve vamos ter aí muitos vídeos no canal da Coder. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.